Olá, tudo bem? Eu sou o professor Dunga, do seu canal Professor Dunga Química, aonde eu te convido para que hoje você fique aqui comigo estudando um conceito absolutamente importante no universo da química, denominado mol. É impreterivelmente importante que você saiba que 100% dos vestibulares do Brasil, e inclusive o Enem, cobra esse assunto nos seus exames vestibulares. Então eu convido que você venha comigo nessa viagem que vai ser maravilhosa. Eu dedicarei 3 aulas dessa nossa sequência de massa atômica, 3 aulas envolvendo o mol e 1 aula envolvendo os conceitos de fórmulas químicas. Então vamos para aquilo que eu considero uma obra-prima dentro do estudo da química, o estudo do mol. Vem comigo. Então vamos lá. Primeiramente, o que vem a ser mol? Mol é uma unidade. Como assim, professor, uma unidade? Ué, você não tem volume que pode ser expresso em mililitros, litros, metro cúbico? Você não tem a unidade, ou melhor, você não tem a grandeza, a velocidade que pode ser dada como a unidade metros por segundo, quilômetros por hora. Você não tem a grandeza, a força que pode ser medida em newtons, ou a grandeza, energia que pode ser medida em joules, ou calorias. Então veja, o que eu vou trazer para você? Uma grandeza química, e não apenas no mundo da química, porque na física também se estuda as relações do mol. Aí eu te digo, o que o mol me expressa? Mol é uma grandeza que ela expressa quantidade de matéria. Tudo que for matéria, tudo que tiver massa e ocupar lugar no espaço, matéria, pode ser denominado pela grandeza mol. Então o que mol é uma grandeza. E ela expressa o quê? Ela expressa quantidade de matéria. O mol expressa quantidade de matéria. Toda e qualquer matéria pode ser representada pela grandeza mol. Tanto que quando muitos vestibulares colocam questões assim, represente a resposta em quantidade de matéria. Traduzindo, expresse a sua resposta em mols. A ideia é essa. Então vamos lá. Um ponto importante. O mol é uma grandeza e, por sua vez, ela apresenta um determinado valor. Por exemplo, eu pergunto para você assim, uma dúzia tem quanto? Aí você me pergunta, professor, uma dúzia de quê? Não importa. Pode ser uma dúzia de laranjas, uma dúzia de ovos, uma dúzia de bolas. Eu tenho quanto? 12. A grandeza, ou melhor, a quantidade dúzia expressa 12, não importa do quê. 12 laranjas, 12 peras, 12 ovos. Se eu falo uma centena, eu estou expressando 100, não estou me referindo a 100 quilômetros ou 100 canetas ou 100 qualquer coisa. É uma quantidade. O mol, que representa matéria, que representa uma quantidade. Quanto vale esta grandeza? Quanto vale? Qual é o valor? Qual é a quantização disso? Um mol de qualquer coisa que seja matéria vale 6 vezes 10 elevado a 23. 6 vezes 10 elevado a 23, o quê? Qualquer coisa que seja matéria. Professor, você pode me dar um exemplo? Claro que posso. Eu posso ter um mol de átomos. Então vamos perguntar de trás para frente. Átomo é matéria? É. Se átomo é matéria, eu posso representar a grandeza mol de átomos. Um mol de átomos conteria quantos átomos? 6 vezes 10 elevado a 23. Mas, Dunga, por que esse número é tão grande? Porque 6 vezes 10 a 23 é enorme, é muito grande, é grande demais. Mas por que ele é tão grande? Porque os átomos e moléculas e íons são coisas infinitamente pequenas. Eu preciso ter uma grandeza que não nos cabe aqui, nesse conteúdo, estudarmos da onde vem essa grandeza, mas essa
esse número que apresenta essa magnitude, ele representa coisas infinitamente pequenas, por isso que ele é um número tão grande. Veja, eu posso ter um mol de moléculas? É só você me perguntar. Moléculas representam matéria? Sim, então pode ter um mol de moléculas, ou um mol de átomos. Ô Dunga, mas quer dizer que um mol de átomos tem a mesma quantidade que um mol de moléculas? Tem. Um mol de átomos são 6 vezes 10 a 23 átomos. Um mol de moléculas são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Aí você me diz, mas como é que pode? Então o número é o mesmo? O número é o mesmo. Ah, mas então eles são iguais. Em número sim, em massa não. Eu pergunto para você, eu tenho uma ervilha e eu tenho uma melancia. O número é o mesmo, uma ervilha e uma melancia, mas a massa da ervilha é igual à massa da melancia? Resposta, não. As quantidades são iguais, mas as massas são diferentes. Eu posso ter moléculas com a mesma massa de átomos, mas não necessariamente são iguais. Agora, a quantidade, um mol de átomos ou um mol de moléculas seriam as mesmas quantidades, 6 vezes 10 a 23 partículas atômicas ou moleculares. Eu também posso ter aqui mol de íons. Professor, já começou a complicar. O que são íons? São átomos ou grupo de átomos que ganhou ou perdeu elétrons. Se ganhar elétrons, a gente denomina esses íons de ânions. Se perder elétrons, nós denominamos esses íons de cátions, tá? Então pode ser átomo, pode ser molécula, pode ser íon. Professor, pode ser elétrons? Claro que pode. Mas elétrons não tem massa desprezível? Tem massa muito pequenininha, mas existe, tá? É matéria. Então eu posso expressar mol de elétrons? Sim, tanto que tem uma parte do nosso estudo da fisicoquímica que nós denominamos leis de Faraday, que é o top do conhecimento dentro do estudo da química, onde a gente aplica os conceitos da passagem de um mol de elétrons por um sistema eletroquímico, gerando uma carga equivalente a 1 Faraday de carga. Então isso aí nós vamos estudar mais para frente lá no estudo da fisicoquímica, mas pode ser elétrons também. Qualquer coisa que seja matéria, eu posso expressar pela grandeza mol. Aí alguém poderia vir para mim e falar assim, professor querido, eu vou ter uma pergunta para o senhor. Pode fazer. Qualquer coisa que seja matéria pode ser aqui aplicado a mol? Claro que pode. Ah, mas então eu quero ver. Eu quero um mol de arroz. Pior. Eu quero um mol de feijão. De quê? De feijão. Pois é. Você falou, né? Um mol de arroz ou um mol de feijão. Delícia, hein? Arrozinho, feijãozinho, muito bem. Aí alguém poderia dizer assim, e eu normalmente ironizo isso com os meus alunos em sala de aula, mas professor, quem que ia ser o topeira que ia me perguntar mol de arroz, mol de feijão? Quem? Unicamp. A Unicamp deu uma das mais belas, uma das mais primorosas questões de vestibular da história dos vestibulares. Lembro-me como se fosse hoje, tá? Prova da primeira e segundas fases do vestibular da Unicamp de 1994. Tá? Os caras me pediram mol de arroz e feijão. Foram duas questões primorosas. Deixa comigo, eu vou colocar aqui na nossa segunda aula, quando nós vamos resolver exercícios mais pesados. A segunda e terceira aula é só carnificina, tá bom? É só exercício pauleira. A Unicamp me coloca uma questão de arroz com feijão que se tornou um marco dentro do estudo da química, tá? Faz tempo, mas pode ser da década de 80, 90 ou 2000, é atual. Mol é atual sempre. Não adianta você dizer, mas isso é questão antiga, que é nada. Questão de ontem é a mesma da de hoje, tá? Aí eu te pergunto, arroz é matéria? Sim. Feijão é matéria? Sim também. Então eu posso expressar, um mol de arroz seriam 6 vezes 10 a 23 grãos de arroz. Um mol de feijão seriam 6 vezes 10 a 23 grãos de feijão. Então a grandeza mol, ela é aplicada a tudo aquilo que seja matéria. Como que eu transformo isso em cálculos? Então vamos por partes. Dentro desse contexto, eu vou trazer para você uma grandeza denominada unidade de massa atômica. Unidade de massa atômica, que é o nosso U.
Beleza? Mas, professor, isso aí nós estudamos na aula passada. Verdade mesmo. E quanto que vale essa unidade de massa atômica? Ué, a gente expressa que uma unidade de massa atômica é equivalente a 1/12 da massa do isótopo 12 do carbono. E esta unidade de massa atômica, ela expressa o que mesmo? Eu esqueci, você tem que me ajudar. Isso aqui expressa a massa do próton, que é igual à massa do nêutron. Então, se eu tenho uma unidade de massa atômica, eu tenho um próton ou um nêutron. Isso aqui nós estudamos no nosso último encontro, que eu acho interessante você dar uma olhadinha lá nos nossos playlists que trazem as informações importantes para o teu estudo continuado em química. Então vamos lá. Para que serve essa tal unidade de massa atômica? Então vamos relacionar. Átomo, molécula, íon, elétron, tudo isso aí não tem massa? Mas o elétron é massa desprezível, eu já sei, mas deixa de lado então o elétron. Átomo, molécula, íon, arroz, feijão, tudo não tem massa? Tem. E os átomos e moléculas, eles não têm lá no núcleo atômico os prótons e nêutrons? Então, na verdade, eu estou falando de quem? Da tal da unidade de massa atômica. E também eu vou te dar uma informação adicional, porque no nosso último encontro eu tinha te dito que uma unidade de massa atômica pode apresentar esse valor em gramas. E isso vale 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Esta é a massa em gramas que representa a unidade de massa atômica, que representa a massa de um próton ou a massa de um nêutron. Professor, então isso daqui é a massa em gramas para um próton ou para um nêutron. Beleza? Então eu teria esta relação importante que nós vamos aplicar na sequência. Então, escuta só o que eu vou te falar. Massa molar. O que é essa tal massa molar? Então vamos lá. Por definição, é a massa é a massa em gramas para 1 mol. Eu falei quanto? 1 mol de átomos, moléculas, íons ou qualquer coisa que seja matéria. Como é que é, professor? Massa molar. Também nós podemos chamar essa massa molar do mol da espécie. Tá? A massa molar da água, o mol da água, seria a massa em gramas para 1 mol de átomos, moléculas, íons ou qualquer coisa que seja matéria. Professor, não sei não se eu entendi isso aí não. Você não quer me dar uns exemplos? Vou te dar exemplos. Vem aqui. Por exemplo, eu tenho o hidrogênio. Eu tenho hidrogênio. E o hidrogênio tem massa 1. Eu tenho o hidrogênio. E o hidrogênio tem massa 1. O quê? A tua pergunta vai provocar todas as diferenças daqui para frente. Veja como é importante perguntar. Aluno, você em sala de aula, você não levanta o braço, você não pergunta. Pergunta na sala de aula física, pergunta aqui na sala de aula virtual. A gente está aí para isso. Então vamos lá. Professor, o de cima é o quê? Boa pergunta. U. E o de baixo é o quê? Vou até mudar de cor. Em vermelhinho. 1 grama. Ué,
Mas por que em cima é 1 U e embaixo é 1 grama? Escuta essa. Aqui não está escrito 1 U, uma unidade de massa atômica. O que é essa grandeza que me representa? Que eu tenho apenas um átomo de hidrogênio. Ah, professor, quando eu tenho apenas um átomo, essa massa representa o quê? Representa a massa atômica do átomo de hidrogênio. Ah, tá. E embaixo, eu tenho o quê? 1 grama. O que ela representa? A massa molar do hidrogênio, o mol do hidrogênio. É a massa em gramas para 1 mol de átomos de hidrogênio. Vale 1 grama. Então, professor, o que você quer dizer com isso? E eu vou expandir a ideia. Quando estiver expresso em gramas, isso aqui não é para apenas 1 átomo de hidrogênio, mas sim, isso aqui é para 1 mol de átomos de hidrogênio. E 1 mol de átomos de hidrogênio são quantos átomos de hidrogênio? São 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então vamos lá. Primeiro eu vou te dar uma visão simplista da coisa, que é o que normalmente se faz, porém eu vou, por uma questão até de respeito a você como aluno, te provar que isso daqui não é uma coincidência, mas sim que isso aqui é o fundamento científico de pessoas que estudaram a vida inteira lá no início do século XX para estudar fenômenos, para descobrir a grandeza relacionada ao mol, ou isso aqui também pode ser chamado de número de Avogadro, tá? Que expressa essa grandeza. Antigamente se falava assim, que quando eu tiver 1 U, é o chamado massa atômica, e 1 grama seria o átomo grama, que é quando coincide da massa atômica ser igual à massa expressa em gramas. Não tem coincidência alguma. É tudo matematicamente provado, fenomenalmente comprovado, isso aqui. Então vamos lá, eu vou te mostrar. Quando eu tenho um átomo em U, quando eu tenho 1 mol de átomos de hidrogênio, é em gramas. E este valor bate. Então vamos lá? Eu vou te provar isso. Meninos, meninas, deixa eu trocar de pincel. Meninos, meninas, escuta isso. O que está escrito aqui? Professor, está escrito que uma unidade de massa atômica vale 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, que equivale à massa de um próton ou à massa de um nêutron. Joia! Isso aqui a gente já sabe. Então, olha o que eu vou mostrar para você. Quanto seria a massa em gramas de apenas 1 átomo de hidrogênio? Então, vamos ver. Para 1 átomo de hidrogênio, para 1 átomo de hidrogênio, qual seria a massa em gramas? Bem, professor, como a gente sabe, o hidrogênio vale 1 U. Cada U não vale 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas? Então isso aqui daria 1 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Se você fizer essa continha, você encontrará que a massa de um único átomo de hidrogênio seria de 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. O que isso aqui corresponde? A massa em gramas. A massa em gramas para apenas um átomo de hidrogênio. Qual é a massa de um átomo de hidrogênio? 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Ah, mas você disse que ia dar 1 grama. Calma, eu não terminei. Então escuta essa. Para um átomo dá isso. E para 1 mol de átomos de hidrogênio, por acaso, meus caros, meu caro jovem, por acaso 1 mol de qualquer coisa não são 6 vezes 10 a 23 quaisquer coisas? Pois é. Se um átomo de hidrogênio
tem massa de 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, se eu tenho 1 mol, eu teria 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Isso aqui me daria uma massa equivalente ao mol do hidrogênio. Meu caro, minha cara, se você fizer essa continha, isso aqui é a regra de 3, multiplique em cruz. 6 vezes 10 a 23 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24, sabe quanto que vai dar isso? 1 grama. Meu Deus do céu, professor. Deu 1 grama, deu 1 grama. Mas então não é coincidência, é numericamente comprovado. Essa que é a relação. Porque o próton tem massa, o nêutron tem massa. Se você pegar o somatório das massas do núcleo, calcular para um átomo ou para uma molécula, e expressar isso para um mol de átomos ou moléculas, você estaria encontrando aquilo que nós denominamos ser a massa molar da minha espécie. Ou, como queira, o mol da minha espécie. Jesus! Que coisa linda isso! Mas isso aqui só vale para átomo, então? Claro que não. Isso vale para átomo, para molécula, para íon, para qualquer coisa. Vou te mostrar outra. Agora para uma molécula. Permita-me apagar essa relação para nós podermos estabelecer uma nova continha. Só vou pedir que você lembre. A unidade de massa atômica mesmo quanto que vale? 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenha a água. Por exemplo, quem professor? A água. H2O. E eu tenho a água. H2O. Lá da tabela periódica, ninguém decora essas coisas. Tabela periódica, o hidrogênio vale 1, o oxigênio vale 16. 1 vezes 2, 2, com 16, 18. Então a massa da água vale 18. E a da água de baixo vale 18 também. Veja. A de cima eu coloco 18 unidades de massa atômica. Isso aqui significa o quê? Que é a chamada massa molecular da água. O somatório dos prótons e nêutrons contidos nos núcleos dos átomos de hidrogênio e oxigênio deu um total de 18 unidades de massa. Isso aqui representa o quê? Uma molécula de água. É a chamada massa molecular da água. E para a água de baixo? Vou até mudar de cor. 18 o quê? 18 gramas em vermelhinho. O que esse 18 gramas quer dizer? Que eu não tenho uma molécula de água. Em cima está em U, é para uma molécula. Embaixo está em gramas. Isso aqui é para 1 mol de moléculas de água. Isso aqui corresponderia para nós a uma quantidade de 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Mas não basta apenas falar assim para você. Eu tenho que comprovar isso para você. Então me acompanhe aqui. Vamos lá. O que nós já sabemos do exemplo anterior para o átomo de hidrogênio? Agora eu vou fazer isso aqui para a molécula de água. Então vamos lá. Primeiramente, para uma molécula de água, qual seria a massa em gramas para uma única molécula de água? Faz-se assim. A massa da água é 18 unidades de massa atômica. Porém, você sabe, uma unidade de massa atômica em gramas é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, isso aqui seria igual a 18 vezes o 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Se você fizer esse produto,
18 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24, você encontraria um valor de 3 vezes 10 a menos 23 gramas. Nossa, professor, o que é esse valor? Esse valor é o valor em gramas para apenas uma molécula de água. Como é que é? Uma molécula de água tem uma massa de 3 vezes 10 a menos 23 gramas. Nossa, professor, mas como é pequenininha a massa? Óbvio, uma molécula é algo infinitamente pequeno. Então tem uma massa nas suas devidas proporções. Como a molécula é pequena, a massa de uma molécula também é pequena. Mas você falou que... Eu sei que eu falei que tem que dar 18 gramas. Mas calma lá, não acabei ainda. Então agora vamos mudar de cor. Em roxinho. Seguinte, moçada. Uma molécula de água tem isso. E para 1 mol de moléculas de água, como é que ficaria para 1 mol de moléculas de água? Usando apenas um pincelzinho, vou lhe mostrar. Uma única molécula de água tem uma massa de 3 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Uma molécula de água tem essa massa, mas eu não quero para uma molécula, eu quero para 1 mol de moléculas. Para 1 mol de moléculas seriam 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Para esta quantidade de moléculas de água, eu teria uma massa que eu posso chamar do mol da água. Se você fizer essa continha, e se você me permitir também, deixa eu apagar esse cantinho aqui para ficar mais bonitinho. O que vai acontecer? Se você fizer esta conta, e eu vou fazer para você de cabeça, dá uma olhadinha. Você não vai multiplicar isso aqui em cruz? Vou multiplicar em cruz. Regra de 3. Um está para esse está para esse. Quanto que é 10 a mais 23 com 10 a menos 23? Corta. Quanto que é 6 vezes 3? De cabeça, 18. Você acaba de determinar que a massa molar da água, o mol da água, vale quanto? 18 gramas. Jesus! Professor do céu, deu 18, mas é óbvio. Então não é coincidência, nunca foi. Tudo bem? Nunca foi coincidência. É que por uma medida de facilitar a vida do aluno, escreve-se 18U, então escreve 18 gramas por mol. Mas na verdade é assim que prova. É isso que eu estou fazendo para você. Este dado que você acabou de calcular, nós chamamos isso de massa molar. De novo, por definição, o que é a massa molar? É a massa em gramas para 1 mol de átomos, moléculas ou íons, ou qualquer coisa que seja matéria. Então você acabou de ver uma comprovação de que a massa molar, que é a massa em gramas para 1 mol de átomo, molécula, íon, ou qualquer coisa que seja matéria, é a massa que você tem da espécie expressa em gramas. Porém, isso não é uma coincidência, isso é comprovadamente a partir das massas dos prótons e nêutrons que estão contidas no núcleo das partículas atômicas ou moleculares. Beleza? Então nós vamos ver na sequência mais conceitos. Agora eu trago para você um outro conceito no contexto de mol. É o chamado número de moles, ou número de mols. Número de mols, número de moles, número de móis, não importa. A forma de se escrever, número de mols, tá? Representado pela letra N minúsculo. Senhor, mas isso aí parece um M. Meu N maiúsculo de navio, meu N minúsculo de nanico, meu M maiúsculo de massa, meu M minúsculo de macaco. Quando tem 3 perninhas é M, quando tem 2 perninhas é N, tá bom? Legenda, pra você entender minha letra. Então vamos lá. O número de mols N é igual à massa
da minha espécie dividido pela massa molar, pelo mol da minha espécie. Ah, professor, não entendi nada não. Você pode escrever tudo isso aí para mim? Claro, sem problema nenhum. Isso aqui é uma formulinha. Aonde o Eninho representa o número de mols. Qual é a unidade? A unidade é mol. Deu 5 mols. Como é que você escreve? 5 mol. Não existe unidade no plural. Ah, mas como é que vem escrito moles? É por extenso, mas o correto é 5 mol. Existe 5 newtons com S? Não, é 5 N. Pronto. 5 mol, 5 mol. Pronto, não tem moles. O que é o M? O M é a massa da minha espécie em questão. E isso aqui, essa massa é dada em gramas. Então, mol, pelo Sistema Internacional de Unidades, quantidade de matéria, unidade, mol. Massa, gramas. E o mol, o que é esse mol grandão aí? É a tal da massa molar. É a tal da massa molar. E o que é mesmo a massa molar? É a massa em gramas por mol da minha espécie. Então, o número de mols é a relação, é o quociente da massa da espécie química que eu estou tratando, dividido pela massa molar dessa minha espécie química. Dunga, você falando assim é mais ou menos, eu não entendi muito não. Então vamos lá, te dar um exemplo. Vem aqui. Seguinte, algo bastante simples, para facilitar aqui a nossa conta. A ideia é essa, facilitar a nossa compreensão. Então vamos lá. Porque depois eu vou resolver exercícios que eu vou tentar complicar a sua vida. Então, por exemplo, em uma massa de 180 gramas de água, vírgula, pede-se quantos mols de água existem? Ponto. Dados: o hidrogênio vale 1, o oxigênio vale 16. Meninas, meninos, não tem erro. Eu vou mostrar para vocês, você vai dizer, é só isso. É, mas depois vai complicar, mas é só isso no princípio. Tire os dados. Quais são as informações que você tem? Primeiro, a massa de que espécie? Água. Quanto que eu tenho de água? 180 gramas. Essa é a quantidade em massa, em gramas, de água que eu tenho no meu sistema. Dunga, e se tivesse em quilograma? Transforma em gramas. Tem que trabalhar em gramas para ter a unidade de grama por mol, que é a massa molar. O que mais? A espécie química em questão é a água. Vamos somar de cabeça. Cada hidrogênio vale 1. 1 vezes 2, 2. Com oxigênio, 16. 16 com 2, a massa molar da água é 18. O que você, na hora da prova, na hora do vestibular, na hora do simulado, vai fazer? Você vai escrever assim, eu tenho 18 gramas por mol de moléculas. Mas, professor, como é que eu vou saber se era 18 U ou 18 gramas? Ele falou em pedir quantos mols, quantas moléculas. Ele te deu em massa, é tudo mol. Então você vai transformar isso aqui em gramas por mol. O que você quer mesmo? Eu quero descobrir o número de mols. Então vem aqui, escuta só. Por formulinha. O número de mols da minha espécie é a massa da minha espécie dividido pela massa molar da minha espécie. O número de mols seria quantos gramas de água eu tenho? 180 gramas. 180 gramas. Qual é a massa molar da água? 18 gramas por mol. Gente, 180 por 18, isso aqui daria quanto? Daria um número igual a 10. Qual a unidade?
O grama de cima com o grama de baixo, corta. Resposta, mol. Então eu tenho 10 mols de água. Ah, professor, mas não é difícil. Não, é só uma questão de prática. Você vai pegando o jeito da coisa. 10 mols de água. Então, em 180 gramas de água, eu teria 10 mols de água. O Dunga, dá para fazer de outro jeito? Claro que dá. Como? Regra de 3. Eu prefiro sempre resolver por regrinha de 3. Mas então faz aí para mim, como é que faz isso? Eu vou fazer aqui do lado, só por uma questão de espaço. Então vou mostrar para você como é que eu poderia resolver esta questão utilizando a relação de regrinha de 3. Então vamos lá. Por regra de 3. É melhor às vezes você resolver por regra de 3, porque daí você não fica preso à fórmula. A fórmula veio da regra de 3. Como é que é, professor? Esta formulinha aqui, ela vem de uma relação de proporção. Regra de 3 você utiliza quando você tem grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Dobrou uma, dobra a outra. Triplicou, triplica. Quadriplicou, quadriplica. Reduz a um quinto, reduz a um quinto. É assim que funciona. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, você pode utilizar a regra de 3. Então olha aqui. O que você sabe? Ah, não sei nada. Sabe sim. Você sabe que em 18 gramas de água, eu tenho 1 mol. Mas como é que eu sei isso? É da unidade. Não são 18 gramas por mol? A cada 18 gramas eu tenho 1 mol. Então você escreve isso. Em 18 gramas eu tenho 1 mol. Pessoal, mas a massa total é 180. Em 180 gramas, eu teria N mols de água. Você não vai multiplicar isso aqui em cruz? Sim. Ficaria 18 vezes N, que é igual a 180 vezes 1. 180, o 18 vai passar dividido, então ficaria 180 dividido por 18. Então veja, o N ficaria quanto? 180 dividido por 18. Da onde você vai tirar que o N vale quanto? 10 mols. Nossa, professor, deu a mesma coisa. Louvado seja Deus, ainda bem que deu a mesma coisa, né? 180 por... Ué, mas isso aqui é isso aqui? Isso, ó, é a mesma coisa. Então, a regra de 3 é que gerou a equaçãozinha. Quantos mols de água eu teria em 180 gramas? 10 mols. Tanto por regra de 3, quanto por equacionamento. Você resolve do jeito que você achar mais conveniente. Beleza? Vamos ver um outro exemplo agora um pouquinho mais amplo. Vamos lá. Muito bem, moçada. Esse exemplo aqui. Então, vamos lá. Passinho de cada vez. Você aprendeu a calcular o número de mols, aprendeu aquelas relações de massa por molécula e por mol de moléculas. Em 1.800 gramas de C6H12O6, que é a glicose, pede-se item A, quantos mols, item B, quantas moléculas, item C, quantos átomos totais, item D, quantos átomos de escolha. Se quer carbono, hidrogênio ou oxigênio. Ô professor, eu quero do hidrogênio. Então vamos lá. Quantos átomos de hidrogênio totais a gente tem em 1.800 gramas da minha espécie? Então vamos lá. Primeiramente, tire os dados. Mas que dados, professor? Ué, por acaso, ele não diz que a massa da espécie C6H12O6 em questão são 180 gramas? Então, opa, 1.800 gramas? Desculpe, 1.800 gramas? 1.800 gramas. Beleza, tirou a massa de glicose. Que mais? Tem algo que você vai ter que fazer. A espécie não é o C6H12O6? Você vai ter que descobrir a massa molar da glicose. Como é que eu faço isso? Ué. Carbono. Quantos carbonos eu tenho? 6. Quanto que é a massa de cada carbono? 12. 6 vezes 12, 72 gramas por mol. Hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho? 12. Quanto que é a massa de cada hidrogênio? 1. Quanto que dá o total disso? 12. Quantos oxigênios eu tenho? 6.
Quanto que é a massa de cada oxigênio? 16. 16 vezes 6, 96 gramas por mol. Meninas, meninos, se você somar os carbonos, hidrogênios e oxigênios da glicose, você teria o C6, H12O6, cuja massa total, somando isso aqui, você vai encontrar 180. Vamos até mudar de corzinha em vermelho. 180 o que mesmo? Gramas por mol. Lembrando você que cada mol de moléculas são quanto? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, 180 gramas é a quantidade de massa por mol de moléculas. Lembrando também que 180 gramas, se tem 1 mol de moléculas, teria 6 vezes 10 a 23 moléculas. E agora? Agora nós vamos nos divertir com as relações aqui estabelecidas. Então vamos lá. Vamos dar uma primeira analisada aqui nos meus dados. Tenho a informação da massa molar, e agora o que eu quero? Eu quero calcular o item A. O que ele pede no item A? Quantos mols de glicose eu tenho em 1.800 gramas? Você quer resolver por fórmula ou por regra de 3? Agora eu vou te resolver por formulinha e por regra de 3. Daqui para frente eu só vou resolver por regra de 3. Então vamos lá. Primeiramente, o número de mols é a massa dividido pela massa molar. O número de mols é a massa, 1.800 gramas. Quanto que é a massa molar da glicose? Você acabou de encontrar 180 gramas por mol. Corta um zero com zero, 180 por 18, o número de mols de glicose para o meu sistema deu 10 mols. Beleza? Tranquilo? Mas as continhas tudo bambi, tudo facinho, calma, tudo na vida pode piorar, mol é uma delas, tá bom? Vamos ver o seguinte, vou fazer o regrinho de 3 em azul para você. O que você sabe? Que em 180 gramas eu tenho 1 mol de glicose. Em 1.800 gramas eu teria N mols de glicose. Se você fizer essa continha, o número de mols de glicose dá a mesma resposta, 10 mols de glicose. Com isso, você resolveu o item A. Quantos mols de glicose eu tenho? 10 mols de glicose. Por formulinha ou por regrinha de 3. Você resolve da maneira que melhor lhe convier nos seus exames vestibulares, no teu Enem, nas tuas provas. Você que manda, beleza? Muito bem. Preciso de espaço, então eu vou dar uma apagadinha. Então vamos lá. Vou apagar a parte de cima e vamos agora calcular o número de moléculas. Então vamos lá, gente. O que eu peço para você? Posso apagar esses dados aqui? Então vamos lá. Já estou apagando. Vamos para o item B. O que ele pede no item B? Quantas moléculas eu tenho em 1.800 gramas? Então vamos lá. Vamos ver como é que fica. Seguinte, esse item B é um divisor de águas para nós. Por quê, professor? Porque a partir desse ponto, nós vamos começar a ter uma visão um pouco mais macroscópica de quantidade quantitativa a respeito das relações molares. Então vamos lá. Primeiramente, o item A. O que eu sabia? Em 180 gramas eu tenho 1 mol, em 1.800 gramas eu tenho X ou N mols. Morreu. Só que agora eu não quero mais mol. O que eu quero? Eu quero quantidade de moléculas. Em 180 gramas eu tenho quanto? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Para essa quantidade de massa eu tenho esta quantidade de moléculas. Então vamos fazer uma relação? Escrevamos isso. Em 180 gramas eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Espera aí, mas eu não tenho 180, eu tenho 1.800. Em 1.800 gramas, eu teria X moléculas. Veja você,
180 gramas não equivale a 1 mol? Equivale. Mas então por que o senhor não pôs 1 mol aqui? Porque eu não quero mais mols, eu quero moléculas. Quando eu quiser átomos, quando eu quiser moléculas, quando eu quiser íons, eu vou colocar a relação 6 vezes 10 a 23. Quando eu quiser mols, aí eu digo, 180 gramas é 1 mol, mas agora eu não quero mais mol, eu quero moléculas. 180 gramas são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Em 1.800 gramas eu teria X. Ora, isso é matemática pura. Ou melhor, continhas. De 180 para 1.800 não aumentou 10 vezes? De 6 vezes 10 a 23 aumentando 10 vezes, isso aqui daria quanto? 60 vezes 10 a 23 moléculas. Só que você sabe melhor do que eu que não pode deixar nessa notação. Você tem que colocar em notação científica, que é entre 0, qualquer coisa até 9,9. Entre 1 e quase 10. Entre 0 e quase 10. Então aqui você vai passar a vírgula para frente. Passando a vírgula para frente, a potência cresce. Então aqui passaria a ser quanto? 6 vezes 10 a 24. Ou então, se você preferir, 180 vezes 1.800 vezes 6 dividido por 180 dá 10. 10 vezes 6, 60. 60 vezes 10 a 23 é 6 vezes 10a elevado a 1 vezes 10 a 23, que é 6 vezes 10 a 24. Então você acabou de determinar aqui a quantidade de moléculas que eu tenho no meu sistema. Quanto? 6 vezes 10 a 24 moléculas. Mas Dunga, eu não podia fazer usando o item A? Pode. Você pode utilizar o item A. Só faz uma coisa, não erre o item A, porque senão você errou todos. Como é que faz isso? Sim, ó. O que você poderia dizer? 1 mol são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Por acaso, no item A você não encontrou que você tem um total de 10 mols? Em 10 mols, eu teria X. Quanto que vai dar o X? De cabeça. 10 é 6, 60. 60 vezes 10 é 23. É 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Beleza? Então aqui você pode utilizar a relação inicial, que é a da massa em relação à quantidade de moléculas, ou então a relação molar. Beleza? Item A, número de mols. Item B, quantidade de moléculas. Item C. Quantos átomos totais eu tenho? Como assim, professor? Quantos átomos totais? Pois é isso que eu quero que você me ajude. Então vamos lá. Dá uma olhadinha aqui na ideia que eu vou trazer para você. Vou colocar em verdinho. Por acaso, meu querido, por acaso, minha querida, em uma molécula de glicose, eu tenho quantos átomos? Como assim? Como é que eu vou saber? 6 vezes 10, 23. Né? Não estou falando em um mol, estou falando em uma molécula. Eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Soma para mim. Quanto que dá 6 mais 12 mais 6? 6 com 6, 12. Com 12, 24. Então eu tenho 24 átomos totais. Isso por molécula. Cada molécula tem quantos átomos no total? 24. Mas e aí? O que eu vou fazer agora? Conta. Vamos apagar aqui para você. Eu vou precisar apagar toda essa parte aqui de baixo. Lembra que depois nós vamos calcular o número de átomos de hidrogênio. Então vamos lá. Para calcularmos o item C, ele quer o número total de átomos presentes no meu sistema. Então vamos lá, vou mostrar para você e você vai dizer, nossa, professor, que coisa simples. Então vamos ver o seguinte, C. Primeiro, usando os dados do exercício, sem se preocupar com pegando o resultado do B para calcular. Calma. Dados iniciais. O que você sabe? Que 180 gramas contém 6 vezes 10 a 23 moléculas. E a gente também sabe que a massa total são 1.800 gramas. Então vem aqui, olha pro Dungão, escuta o que eu vou fazer, escuta. O que eu sei? Eu sei que em 180 gramas eu contenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Qual é a massa total?
1.800 gramas. Em 1.800 gramas, eu teria uma quantidade Y de átomos. Beleza? Tudo bem? Sem dúvida? Se não tem dúvida, todo mundo errou. Por quê? Porque olha o que eu vou fazer. É verdinho. Em verdinho para você. Olhe para mim. Olha para mim. Escuta aqui. Olha para essa conta que está em preto. Olha para essa conta que está em preto. Por acaso, a conta de cima não é igual à conta de baixo? É, professor. Ah, você é burro, hein? Você está calculando o número de moléculas. Isso. Maravilhoso. Você descobriu tudo o que eu queria. Eu não estou fazendo a mesma conta de cima? Está. Na conta de cima eu não calculei o número total de moléculas? Calculou. E embaixo, o que eu estou fazendo quando eu faço essa conta? Eu estou descobrindo o número total de moléculas. Só que tem um detalhe. Cada molécula tem quantos átomos no total? 24. Então você vai ter que dialogar com o exercício. Entenda isso. 180 gramas contém 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só que cada molécula tem quantos átomos no total? 24 átomos. Para 1.800 gramas, eu encontraria Y átomos totais. Nossa, professor, como é que você fez? Ué, o que tem em preto não é o total de moléculas? Se você pegar o total de moléculas e multiplicar por 24, você estaria encontrando o total de átomos, porque cada molécula tem 24 átomos. Se eu tenho uma molécula, eu tenho 24 átomos. Se eu tenho duas moléculas, eu tenho 2 vezes 24 átomos. Se eu tenho essa quantidade total de moléculas vezes 24, você estaria encontrando o número total de átomos nas 1.800 gramas. Se você fizer esta continha, você vai encontrar que o número Y de átomos totais seria igual a... Agora, eu vou utilizar a minha cabeça, que é o quê? A minha calculadora para agilizar a nossa conta. Então, isso aqui seria vezes 24. Isso aqui daria um total de 1,44 vezes 10 elevado a 26 átomos. Nossa, professor! Então, quando você fez essa conta, você descobriu o quê? O total de átomos do meu sistema. Só isso. Ah, professor, mas eu fiz diferente. Eu imaginei que você ia falar isso. Como é que você fez? Eu fiz em azulzinho. Eu vou fazer aqui embaixo para você. Usando os dados de cima. O que eu sei? Eu sei que em uma molécula eu tenho 24 átomos. Peraí, professor, peraí. Mas eu não tenho um total de 6 vezes 10 a 24 moléculas? Ora, para 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas, eu teria um total de Y átomos. Se você fizer essa continha, o total Y átomos será 1,44 vezes 10 elevado a 26 átomos. Nossa, professor do céu, deu igual. Mas óbvio que tem que dar igual, porque o princípio de raciocínio é o mesmo, beleza? Eu só mudo a metodologia de conta, mas a ideia é a mesma, beleza? Tudo bem? Calculamos já o número de mols, calculamos já o número de moléculas, calculamos já o número total de átomos. Qual é a última pedida? Calcule o número total de átomos de hidrogênio. Então vem aqui comigo. Vou ter que apagar, tá? Podemos apagar aqui? Então vamos lá. O item D. Só que, o que você sabe? Ah, professor, não sei nada não, hein? Sabe sim. Você quer calcular o número de átomos de hidrogênio. Então vamos lá. Só deixe-me relacionar aqui. Letrinha D. Eu quero o número total de átomos de hidrogênio. O que eu sei? Ah, não sei nada. Sabe sim. Você sabe que em 180 gramas, que corresponde a um mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Em 1.800 gramas, eu teria Z hidrogênios. Pera lá, professor. Mas tá errado. Do jeito que está escrito ali, tá errado. Por que tá errado? Porque não é isso.
180 está para 6 vezes 10 a 23. 1800 estaria para Z. Só que isso aqui é a mesma conta que eu fiz aqui. Então, quando você faz isso, você está calculando o número total de moléculas. Só que cada molécula tem quantos átomos de hidrogênio? 12 hidrogênios. Jesus! Então, quando você fizer essa continha, você vai estar descobrindo o número total de átomos de hidrogênio. Meu Deus do céu, que coisa linda! Pois é, se você fizer essa continha, isso aqui vai dar quanto? Então vamos lá, fazendo esse produto, nós encontraríamos 7, fazendo essa continha em cruz, você encontraria aqui o quê? Os Z átomos de hidrogênio, 7,2 vezes 10 elevado a 25 átomos de quem? De hidrogênio. Então, com isso, você calculou o total de átomos de hidrogênio no meu sistema. Ah, professor, mas eu posso fazer em azulzinho, daquele outro jeito? Pode, faz do jeito que você quiser. Como é que você fez? Usando o dado do dado do dado. Tá, o que você sabe? Quanto que é o total de moléculas? 6 vezes 10 a 24 moléculas. Quantos átomos de hidrogênio tem por molécula? 12. Então você poderia dizer assim, ó. Em uma molécula, eu tenho 12 átomos de hidrogênio. Espera aí, mas qual é o total de moléculas que eu tenho? 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Para isso, eu teria Z átomos de hidrogênio. O número Z átomos de hidrogênio, 6 vezes 12, vai dar o meu 72, que dá 7,2 vezes 10 elevado a 25 átomos de hidrogênio. Beleza? Meus queridos, com isso você viu a relação para calcular moléculas, para calcular átomos totais, para calcular átomos de uma determinada espécie, ou também, se você quiser calcular o número de mols. Aí você poderia virar para mim e dizer assim, mas Dunga, deixa eu perguntar. Pergunte. E se eu quisesse o número de átomos de oxigênio, como é que faz? Aí, simplesmente, cada molécula não tem 6 oxigênios? Então, em vez de você colocar o 12 aqui, você colocaria quanto? 6. Encontraria o número de átomos de oxigênio. E se fosse o carbono? Não são 6 carbonos por molécula? Multiplicaria por 6. Como aqui no primeiro você queria o número total de átomos, você multiplicou por 24. E com isso, nós vimos uma primeira ideia a respeito de calcular número de átomos, número de moléculas, número de átomos totais e número de mols. Beleza? Vamos ver uma outra relação que existe dentro do universo do mol. É isso aí, moçada. Com esses exercícios nós terminamos essa etapa do nosso estudo de cálculo de mol. Calma lá, porque está entrando já na sequência mais aulas a respeito desse assunto com exercícios mais complexos. Então vamos para a sequência dos nossos estudos. Se você achou que foi legal essa aula, dá o teu likezinho, compartilhe com seus amigos, faz a inscrição no canal e outra, dá o cliquezinho lá no sininho para receber as notificações de novas aulas que estão entrando aí. Um abraço.